Você já ouviu falar sobre o Anticristo? Essa figura misteriosa e controversa tem sido objeto de debates, medos e especulações há séculos. Mas será que sabemos realmente do que estamos falando quando mencionamos o Anticristo? Ele é um personagem real, uma alegoria ou simplesmente uma criação usada para assustar e manipular? Essa é a pergunta que vamos explorar neste vídeo. Ao longo da história, o conceito do Anticristo assumiu várias formas e interpretações. Em algumas tradições, ele é descrito como um ser maligno que surgirá no fim dos tempos, desafiando tudo o que é sagrado. Em outras, ele representa não um indivíduo, mas um conjunto de ideias ou sistemas que se opõem ao bem. O que está por trás dessas descrições tão variadas? Este vídeo tem como objetivo lançar luz sobre essa figura tão enigmática. Vamos analisar suas origens, explorar as figuras históricas que já foram associadas a ele e, o mais importante, separar os mitos das realidades. Afinal, entender o Anticristo não é apenas uma questão de curiosidade religiosa, mas também uma oportunidade de compreender como símbolos e narrativas moldam a sociedade. Hoje, você vai descobrir como o Anticristo é interpretado em diferentes culturas e épocas, além de entender como ele passou a ocupar um lugar de destaque tanto em textos sagrados quanto na cultura popular. Seja você um curioso por história, um entusiasta de religião ou apenas alguém intrigado com os mistérios do mundo, este vídeo é para você. Então, prepare-se para uma jornada fascinante. O que há por trás da lenda do Anticristo? E o que ela revela sobre nós como sociedade? A resposta está mais perto do que você imagina. Para compreender plenamente a figura do Anticristo, é essencial mergulhar em suas origens e nas diversas interpretações que surgiram ao longo dos séculos. O termo Anticristo tem raízes profundas na tradição cristã, sendo mencionado pela primeira vez no Novo Testamento da Bíblia. A palavra é composta pelo prefixo grego anti, que pode significar contra, ou, em substituição a, e Christus, que significa Cristo. Assim, Anticristo pode ser interpretado tanto como oposição a Cristo, quanto como aquele que vem em lugar de Cristo. As primeiras menções ao Anticristo aparecem nas epístolas de João, especificamente em 1 João 2:18 da manhã. Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme vistes que o Anticristo vem, já agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui, o Anticristo é apresentado não apenas como uma figura singular que aparecerá no fim dos tempos, mas também como um espírito ou atitude que se opõe aos ensinamentos de Cristo, manifestando-se em diversas pessoas ao longo da história. Além das epístolas, o livro do Apocalipse também contribui para a construção da imagem do Anticristo, embora de forma mais indireta. A figura do besta, que emerge do mar em Apocalipse 13, é frequentemente associada ao Anticristo devido às suas características de poder e oposição a Deus. Essa associação, porém, é fruto de interpretações teológicas posteriores, que buscaram conectar diferentes passagens bíblicas para formar uma narrativa coesa sobre o Anticristo. Com o passar dos séculos, a interpretação do Anticristo evoluiu e se diversificou. Durante a Idade Média, por exemplo, líderes religiosos e políticos frequentemente eram rotulados como anticristos por seus opositores, refletindo as tensões e conflitos internos da época. No Renascimento, com o avanço do pensamento humanista e científico, a figura do Anticristo passou a ser vista também através de lentes simbólicas e metafóricas, representando forças de destruição ou desordem social. No contexto moderno, a figura do Anticristo continua a fascinar e a aterrorizar. Em diferentes culturas e épocas, ele tem sido reinterpretado para refletir os medos e as ansiedades contemporâneas. Seja através de literatura, cinema ou teorias da conspiração, o Anticristo mantém sua relevância como um símbolo poderoso de oposição e maldade. Essa diversidade de interpretações nos leva a questionar: o Anticristo é uma entidade literal, uma representação simbólica ou uma construção social usada para explicar fenômenos complexos? Ao explorar essas questões, buscamos não apenas esclarecer a natureza do Anticristo, mas também entender como ele se tornou um reflexo das preocupações humanas ao longo da história.
A trajetória do conceito de anticristo ao longo da história é repleta de transformações, influências culturais e contextos específicos que moldaram sua interpretação em diferentes épocas. Para entender como essa figura foi reinterpretada, precisamos traçar uma linha do tempo que destaca os momentos mais marcantes de sua evolução. Nos primórdios do cristianismo, o anticristo foi primeiramente associado à perseguição enfrentada pelos cristãos sob o Império Romano. Alguns teólogos dos primeiros séculos, como Irineu de Lyon, acreditavam que figuras como o imperador Nero poderiam representar o anticristo devido às atrocidades cometidas contra os seguidores de Cristo. Nero, em particular, foi um dos imperadores mais cruéis, e a lenda de que ele retornaria após a morte para dominar o mundo alimentou ainda mais a ideia de que ele era a personificação do mal descrita nas Escrituras. Durante a Idade Média, a figura do anticristo assumiu uma dimensão ainda mais política e religiosa. À medida que a Igreja Católica consolidava seu poder, dissidentes e reformistas começaram a usar o termo anticristo para atacar figuras e instituições que consideravam corruptas. Reformadores como Martinho Lutero, por exemplo, chegaram a identificar o Papa como o anticristo, argumentando que o papado distorcia os ensinamentos de Cristo e explorava os fiéis para ganhos materiais. Nesse período, o anticristo também começou a ser associado ao fim dos tempos, intensificando o medo coletivo de uma catástrofe iminente. No Renascimento e na Reforma, a figura do anticristo ganhou interpretações mais simbólicas. Filósofos e teólogos dessa época começaram a associar o anticristo a ideologias ou sistemas opressivos, como regimes totalitários ou movimentos que ameaçavam a liberdade humana. A invenção da imprensa contribuiu para a disseminação dessas ideias, permitindo que textos religiosos e panfletos polêmicos chegassem a um público maior, alimentando debates fervorosos sobre a identidade do anticristo. Já no século XX, com as guerras mundiais e o surgimento de líderes autoritários, a ideia do anticristo foi novamente reinterpretada. Adolf Hitler, por exemplo, foi frequentemente apontado como uma encarnação moderna do anticristo devido ao seu papel na Segunda Guerra Mundial e ao genocídio que cometeu. Outros líderes polêmicos, como Joseph Stalin e Mao Tse-tung, também foram associados a essa figura. Essa tendência revela como o anticristo continua a ser usado como uma metáfora poderosa para descrever o mal absoluto em tempos de crise. Na cultura contemporânea, o anticristo transcendeu os textos religiosos para se tornar um ícone da cultura popular. Ele é retratado em filmes, séries e livros como uma figura sombria e manipuladora, frequentemente envolvida em tramas de destruição global. Essa apropriação moderna reforça a ideia de que o anticristo não é apenas um conceito teológico, mas também um símbolo que se adapta aos medos e narrativas de cada época. Com tantas interpretações ao longo da história, fica claro que a figura do anticristo é mais do que uma entidade fixa, ela é um reflexo das ansiedades, conflitos e esperanças humanas. Cada era projetou seus medos no anticristo, moldando-o de acordo com suas próprias preocupações e desafios. O anticristo, além de sua origem religiosa, tornou-se um símbolo que transcende barreiras teológicas, representando medos, incertezas e conflitos sociais. Em sua essência simbólica, ele é a personificação do mal e da oposição aos valores considerados fundamentais pela humanidade. Essa figura foi continuamente ressignificada, especialmente nos tempos modernos, para atender a narrativas que vão além da religião, frequentemente assumindo um papel central em teorias da conspiração e discursos alarmistas. Do ponto de vista simbólico, o anticristo é frequentemente associado ao desequilíbrio, ao caos e à ruptura de ordens estabelecidas. Ele representa tudo aquilo que ameaça a harmonia, seja no âmbito pessoal, social ou espiritual. No contexto político, por exemplo, líderes autoritários, movimentos revolucionários, ou mesmo ideologias contrárias ao status quo foram frequentemente rotulados como anticristos, criando uma conexão entre a figura apocalíptica e os medos de transformações drásticas. Teorias da conspiração intensificaram ainda mais essa simbologia ao longo do tempo.
Muitas dessas teorias associam o anticristo a organizações globais e movimentos políticos que buscam o domínio mundial. Entre as mais conhecidas está a ideia de que o anticristo é o líder de uma nova ordem mundial, um governo global supostamente planejado por elites secretas. Essa narrativa ganhou força com eventos históricos e avanços tecnológicos que pareciam indicar um controle centralizado sobre a humanidade, como a criação de instituições internacionais e a popularização de tecnologias de vigilância. Além disso, a figura do anticristo foi amplamente explorada no imaginário religioso contemporâneo, principalmente por líderes religiosos que usaram essa ideia para alertar seus seguidores sobre os perigos do mundo moderno. Muitas vezes, avanços como a globalização, o progresso científico ou a integração tecnológica foram apresentados como possíveis indícios da chegada do anticristo. Essa abordagem cria um cenário em que praticamente qualquer mudança significativa no mundo pode ser interpretada como um sinal do fim dos tempos. A cultura popular também desempenhou um papel significativo na disseminação de teorias conspiratórias relacionadas ao anticristo. Filmes como A Profecia, 1976, e séries como Supernatural apresentaram o anticristo como uma figura de poder imensurável, frequentemente associada à destruição global. Essas representações não apenas consolidaram a imagem do anticristo como um vilão absoluto, mas também ajudaram a perpetuar a ideia de que ele é uma ameaça sempre iminente. Por que o anticristo é uma figura tão atrativa para teorias da conspiração? A resposta pode estar na natureza humana. Em momentos de crise, buscamos explicações que simplifiquem o caos e ofereçam um culpado claro. O anticristo, com seu simbolismo de oposição e destruição, se encaixa perfeitamente nesse papel, funcionando como um bode expiatório para ansiedades coletivas. No entanto, é crucial perguntar: essas interpretações refletem a verdadeira essência do conceito de anticristo ou são simplesmente projeções dos medos e das incertezas da humanidade? Ao refletirmos sobre isso, percebemos que o anticristo é menos sobre quem ele é e mais sobre o que ele representa para nós como sociedade. Distinguir o que é fato e o que é ficção sobre o anticristo é um desafio que exige uma análise cuidadosa das fontes e contextos históricos. Muitas das ideias populares sobre essa figura foram construídas ao longo do tempo, misturando elementos bíblicos, interpretações teológicas e contribuições da cultura de massa. Essa combinação criou uma imagem do anticristo que, em muitos casos, pouco se assemelha às descrições originais encontradas nas Escrituras. Primeiramente, é importante notar que a Bíblia não apresenta uma definição única ou detalhada do anticristo. Como mencionado anteriormente, o termo aparece de forma explícita apenas nas epístolas de João, onde é descrito como qualquer pessoa ou espírito que nega Cristo. Essa definição ampla contrasta com a visão mais elaborada que foi desenvolvida posteriormente, especialmente no livro do Apocalipse. Embora a besta de Apocalipse 13 seja frequentemente associada ao anticristo, essa conexão é fruto de interpretações teológicas e não de uma correspondência direta nos textos bíblicos. Na cultura popular, o anticristo foi amplificado como um vilão apocalíptico com poderes sobrenaturais, destinado a dominar o mundo. Filmes como A Profecia e livros como Left Behind, Deixados para Trás, popularizaram a ideia de que ele será um líder carismático, capaz de enganar as massas e impor uma ditadura global. No entanto, essas representações são adaptações criativas, projetadas para entreter e causar impacto, em vez de refletir interpretações teológicas precisas. Além disso, algumas teorias da conspiração modernas exageram ainda mais o conceito, conectando o anticristo a figuras públicas, avanços tecnológicos ou movimentos políticos. Por exemplo, alguns alegam que ele surgirá por meio de implantes tecnológicos, moedas digitais ou outras inovações modernas. Essas ideias, embora intrigantes, não têm base em textos religiosos e frequentemente refletem medos sobre mudanças tecnológicas e sociais. Dessa forma, separar fatos de ficção nos permite compreender que o anticristo é menos uma figura singular e mais um símbolo moldado pelas necessidades e preocupações de cada época.
Entender isso não só esclarece o que realmente está por trás do conceito, mas também nos ajuda a perceber como narrativas simbólicas podem influenciar crenças, comportamentos e até mesmo decisões globais. Por fim, a principal questão não é se o anticristo é real ou fictício, mas como ele reflete as ansiedades humanas sobre poder, controle e moralidade em um mundo em constante transformação. Chegando ao fim dessa jornada, o anticristo emerge não apenas como uma figura de oposição religiosa, mas como um reflexo profundo das preocupações humanas. Desde suas raízes bíblicas até as múltiplas interpretações ao longo da história, ele simboliza medos, conflitos e a eterna luta entre o bem e o mal. Este vídeo nos mostrou que, mais do que uma entidade literal, o anticristo é um espelho que revela o que tememos enquanto sociedade: o caos, a perda de controle e a corrupção de nossos valores fundamentais. Ao entender suas origens e o impacto de sua narrativa, conseguimos separar os mitos das realidades, iluminando os caminhos que nos levaram a criar um símbolo tão duradouro. E agora fica a pergunta: o anticristo está fora de nós ou é uma projeção dos nossos próprios temores? Reflita sobre isso e compartilhe sua opinião nos comentários. Se você ficou intrigado com o que exploramos sobre a figura do anticristo e deseja aprofundar seu entendimento sobre esse tema e muitos outros, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, buscamos desmistificar grandes questões históricas, religiosas e culturais, oferecendo sempre uma abordagem detalhada e imparcial. Além disso, gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. O que você acha sobre as diversas interpretações do anticristo ao longo dos séculos? Tem alguma teoria ou figura histórica que você acredita ser a verdadeira encarnação do anticristo? Deixe seus pensamentos nos comentários e participe da conversa. Não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos e compartilhar com amigos que também se interessam por história e mistérios. Até a próxima, e continue explorando os grandes enigmas da humanidade conosco.